Olá, meus amigos, sempre com muita alegria que eu atendo a esse convite de Marco Oliveira, nosso querido Marquito, para falar um pouco sobre jogos colaborativos dentro da evangelização. Brincar é coisa séria. Bem, a temática é uma temática interessante, mas pouco debatida, pouco utilizada dentro do movimento espírita, dentro do meio espírita e principalmente na evangelização, né? Quando eu falo pouco assim, é obedecendo algumas metodologias que torne isso mais claro e mais objetivo o trabalho dos jogos colaborativos ou jogos cooperativos, como prefiram chamar, certo? Eu gostaria de fazer uma observação muito clara que, para nos apossarmos ainda mais dessa temática como algo salutar dentro do trabalho na evangelização. O próprio Jesus, ele não trabalhou individualmente. Jesus, ele trabalhou coletivamente. Uma das primeiras coisas que Jesus faz quando vai começar o seu apostolado é simplesmente selecionar os 12 apóstolos para o trabalho ser coletivo. E a partir daquele momento que ele faz assim, vamos dizer, entre aspas, a coleta desses homens que viriam a ser os seus apóstolos, os seus discípulos, começa ali todo um trabalho desenvolvido no âmbito da coletividade. A evangelização não pode ser diferente, né? Obviamente que dentro da gama de informações que nós temos hoje na mídia, dos anseios da própria sociedade, das pessoas por posições sempre melhores, obviamente que nós teremos uma resistência muito grande ao desenvolver um trabalho coletivo. Mesmo com os adultos, porque vamos discordar em pontos que é necessário nós abrirmos mãos de outros para que o projeto que nós venhamos a desenvolver ou almejamos, ele possa ter um resultado final, com objetividade. Esse o objetivo seja alcançado. Então, dentro da evangelização, é importante que nós tenhamos um cuidado muito grande com relação a esta prática, porque dá para se desenvolver muita coisa interessante a partir dos jogos colaborativos. A partir desses jogos, nós podemos desenvolver outras aptidões inerentes à própria criança que está sendo evangelizada, mas antes de criança, ela é um espírito que já traz as suas informações, já traz em seus arquétipos mentais inúmeras experiências ao longo das suas existências, e o que o evangelizador precisa fazer é simplesmente dar aquela pedra de toque, né, para que essas potencialidades sejam desenvolvidas. Jamais devemos incentivar a competição dentro dos jogos colaborativos. Eu, como professor de educação física, como pedagogo, sempre nós devemos ter essa preocupação em desenvolver as qualidades mais assim sofisticadas do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual, mas não esquecendo a coletividade, né? Não se consegue melhorar um planeta se nós pensamos individualmente. É aquela questão de Gandhi, né? Quando Gandhi faz aquela célebre colocação: para se melhorar o mundo, nós precisamos melhorar a nós mesmos. A melhoria, o avanço coletivo, primeiro parte de nós mesmos. Primeiro há uma preocupação em eu próprio me melhorar, enquanto pessoa, enquanto espírito imortal que sou. Portanto, é interessante que nós tenhamos isso bem delineado, que nos jogos cooperativos nós forçamos, entre aspas, os jogadores, os participantes, a serem mais justos. Porque a justiça é uma
virtude muito exaltada pelo próprio Cristo, muito exaltada por grandes filósofos, né, que nós já presenciamos no decorrer da humanidade. Então, a justiça é uma virtude que precisa ser exaltada principalmente nos tempos de hoje, em que o planeta se estertora, em que o planeta passa por inúmeras convulsões sociais, e essas convulsões de alguma forma atrapalham a elevação moral ou o melhoramento do próprio ser humano na Terra. Então, nós já temos muito trabalho, muitas dificuldades no planeta, mas, todavia, nós devemos observar que há como melhorar. Nós somos criados espíritos simples, ignorantes, mas somos criados também para a imortalidade, para sermos felizes. Então, só para esclarecer, as decisões competitivas, elas são decisões que os jogadores tomam, mas que levam ao jogador a se estimular a ser mais espertos. Sendo mais espertos, eles tomarão decisões, muitas vezes, decisões equivocadas, burlando muitas vezes algumas regras, causando sofrimento no outro. E isso nós podemos traduzir para o próprio Evangelho de Jesus. Quando nós pensamos em nós mesmos, quando nós realizamos tarefas e na realização dessas tarefas não há uma preocupação com a coletividade, nós causamos sofrimento nas pessoas, sofrimentos no coletivo, porque acabamos desenvolvendo em nós mesmos, né, uma chaga muito colocada por Kardec, que é o egoísmo. Então, o egoísmo, ele jamais deve fazer parte dos jogos colaborativos ou dos jogos cooperativos, não é verdade? Dentro dos jogos colaborativos não existe vencedores, não existe perdedores, só existe estímulo de chegar àquele determinado objetivo. E quando nós realizamos estas atividades, nós percebemos que no final só há alegria, né? Enquanto nos jogos competitivos, os jogadores possuem, né? Os jogadores possuem aquela ânsia de querer vencer a todo custo, portanto, há vencedores, há perdedores. Na perspectiva colaborativa, esta palavra, perdedores, vencedores, ela deixa de existir para dar lugar simplesmente ao cumprimento da tarefa de forma objetiva e de forma coletiva, em que todos possam ganhar, né? Nos jogos, se todos têm o mesmo objetivo, não são todos vencedores. Então, essa é a perspectiva do jogo, né? Do jogo colaborativo. Então, se todos têm o mesmo objetivo, todos não saem vencedores se esse objetivo também é alcançado? Claro, obviamente. Então, é dessa forma que o evangelizador, ao colocar uma tarefa dessa natureza, deve pensar e estimular o seu evangelizado a desenvolver essas qualidades cooperativas e coletivas, porque dificilmente nós teremos pessoas, espíritos melhores, se elas não pensarem coletivamente. Dificilmente, né? Então vamos lembrar da perspectiva aí de Gandhi. Mas nós temos algumas teorias que nos ajudam a pensar melhor nessa diferenciação. Por exemplo, o equilíbrio de Nash, né? Então, no equilíbrio de Nash, o jogador ele pensa primeiro em si, né? Em si do que no próprio outro. Ele procura agir e atuar dentro de uma estratégia primeiro que beneficia ele próprio. Então, esse é o equilíbrio de Nash, muito utilizado até em algumas situações de criminalidade também. Então, eu tomo a decisão conforme aquilo que venha me beneficiar. Diferentemente do valor de Shepard, por exemplo, o grande economista, que trouxe essa visão de que a coletividade deve ser algo que deve prevalecer dentro da sociedade, porque quando há um trabalho coletivo, todos ganham e não somente um. E olha que ele era um economista,
Por isso que dá-se o nome, o valor de Shapley. Imagine se nós adotássemos isso dentro de uma sociedade. Lembrando que dá sim para casar jogos cooperativos com evangelização, jogos cooperativos colaborativos com o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus, todo ele é pautado na coletividade. Não há avanço se um fica para trás. Não há avanço se eu penso individualmente, se eu penso somente em mim. Então, a eficiência de uma nação, de uma sociedade, de um planeta, de um globo, depende muito da ação que eu tomo individualmente, porém pensando coletivamente. Tá bom? Então, um abraço, meu amigo Marco, e até o próximo encontro aqui. Estou aí à disposição. Curta, compartilhe, se inscreva.